Boa! Tudo bem? Espero que sim. Todos que estão me ouvindo, esteja tudo bem. E vamos a mais um vídeo. Queria fazer o meu vlog. Eu gosto desse nome, vlog diário. É o seguinte, queria falar um pouco sobre como é que a Europa está, né? Na minha opinião, claro, minha humilde opinião, não é? E quem vem viver aqui na Europa, seja Portugal, qualquer outro país, o que pode esperar, o que pode ver, não é? E também aquilo que eu acho que deveria modificar nesse contexto europeu, né? Eu, antes de chegar aqui a Portugal, confesso que sabia muito pouco da União Europeia, sabia muito pouco das questões europeias, como é que isso se colocava, né? Como é que os países têm que se juntar, como é que eles têm que encontrar um entendimento político. Não é fácil, não é? Não é fácil porque, por mais que vamos falar que exista não é bem um Estado europeu, uma comunhão europeia, né, vamos dizer assim, que é a chamada Comunidade Europeia, os povos, as pessoas são diferentes, né? Os portugueses são diferentes dos alemães, dos franceses, e então às vezes há questões culturais que acabam por emergir. Muitas vezes os alemães, como digo, os alemães não são todos, né? É uma generalidade. A imprensa alemã diz que o povo do sul da Europa é mais preguiçoso, é por isso que está na crise. O povo do sul da Europa diz que o povo do norte é demasiado, né, trabalha demais, se suicida. Então são aqueles pré-conceitos que na verdade nos leva às vezes a essa discussão ridícula e que não leva a nada, né? Pronto, que não acaba por levar a nada. Vou tentar cortar aqui, pessoal. O que acontece? Nesses últimos anos que eu estou aqui, né, quando eu vim para Portugal, o que eu ouvia da Europa era que era um continente, né, e uma instituição que pensava nas pessoas, a democracia, os direitos humanos, blá 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 blá. Muito legal, existe isso, é verdade, existe. Tanto que para um país entrar para a União Europeia, existem alguns pilares importantíssimos. Um deles é ser um país democrático, não ter pena de morte, por exemplo, respeitar os direitos humanos, enfim, existe uma série de pilares. Mas o que eu sinto é que nos últimos anos, desde a crise europeia, as coisas é como se a organização europeia, as instituições europeias tivessem refém ou fossem utilizadas só para manter a economia, né? Para manter a moeda única, para manter o conceito econômico dessa ideia. E as pessoas foram um pouco esquecidas, né? Aquela parte humana, humanista, foi um pouco esquecida. Então, dá-lhe chicotada, aumenta os impostos, tem que trabalhar mais e tal e tal. E talvez agora, já se começa a falar disso, né? Que é preciso humanizar um pouco mais a Europa, né? É preciso pensar mais nas pessoas, ou seja, em vez da moeda, em vez das pessoas serem utilizadas para melhorar a moeda, tem que ser o contrário. A moeda é um instrumento de utilização do cidadão, não é? E nós não temos que ser refém da moeda europeia, né? Da moeda única, o euro. E quando eu digo euro, eu digo toda a economia europeia. Então, na minha visão, esse é o grande paradigma que vai ter que ser mudado radicalmente aqui na Europa. E porque as pessoas já estão um pouco cansadas disso. Já há grupos extremistas de direita contestando isso, ou seja, que a União Europeia acaba por prejudicar os estados nacionais, né? Já, por exemplo, agora não vou falar de grupo extremista, porque o bloco de esquerda aqui não é um grupo extremista, mas pronto, já há correntes políticas também que já começam a duvidar de um país estar inserido no contexto europeu. Porque
pode ser prejudicial, porque uns ganham mais que os outros. Se Portugal voltasse a ter o escudo, talvez fosse mais interessante, blá 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 blá. Então, o que acontece é que já começa a gerar aqui uma certa contestação dessa ideia europeia. E eu acho muito mal, eu acho que a União Europeia é muito legal, a visão europeia é bem interessante. É claro que não é perfeita, está longe de ser perfeita, e muita coisa se construiu dentro dessa ideia de uma Europa unida, né? Coisa que infelizmente o Mercosul não conseguiu adquirir ainda, na minha opinião, não conseguiu adquirir ainda, nem chegou perto a isso, talvez caminhe para isso, né? Há erros aqui, mas também acabar com a União Europeia eu acho grande furada, entendeu? E eu acho que o caminho é esse, humanizar mais as leis, pensar mais nas pessoas, pensar mais na família, pensar nas pessoas que estão em crise, né? Porque realmente não faz sentido, se existem tantas pessoas desempregadas, né? Por que aquele governo está ali? Por que o Estado? O que o Estado faz? Vamos separar, né? Uma coisa é o governo, uma coisa é o Estado, né? Então, quando é o governo é mais fácil, porque o governo sai, passou 4 anos ou 5, sai, impeachment, não sei o quê. Agora o Estado português, o Estado francês, o Estado brasileiro, não dá, como é que você, entendeu? Tem que se resolver isso de raiz. Então, eu acho que a ideia fundamental, na minha opinião, né, se eu estivesse no poder, seria vamos, dentro do possível, não é dar dinheiro às pessoas, porque dar dinheiro não resolve nada. Dar dinheiro é como aquela ideia, melhor você dar a varinha e ensinar a pescar do que você dar o peixe, porque dar o peixe vai ter que dar sempre. Então a ideia é humanizar as leis, é dar às pessoas formação, é dar instrumentos para que elas consigam emprego e elas vivam a vida de forma digna, né? Beleza, pessoal? Tá bom? Um grande abraço para vocês todos, fiquem bem, boa semana e até o próximo vídeo.